Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos mais uma noite para falar da palavra de Deus. Nessa noite nós vamos falar a respeito do Espírito Santo de Deus. Eu quero ler com você nessa noite Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 7. Capítulo 16, versículo 7. Todavia, digo-vos, na verdade que vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviarei-lo vós, enviarei a vós o Consolador. Nós queremos falar nessa noite sobre o Espírito Santo de Deus, a qual muitas igrejas não comentam e nem pregam mais sobre o Espírito Santo de Deus, sendo que Jesus foi levado ao céu e o Espírito Santo de Deus desceu aqui na terra para ficar com a igreja, acompanhar a igreja, acompanhar os cristãos. Mesmo uma pessoa que não é crente, às vezes ele tem um pensamento de praticar um ato criminal, o Espírito Santo às vezes convence essa pessoa para não fazer isto. Ele fica o tempo todo com a igreja. E a igreja, nos últimos tempos, a igreja está abandonando o Espírito Santo. Não se fala mais, não se prega mais, não reconhece os dons do Espírito Santo. A gente vai numa igreja, vai na outra, às vezes nem vê um som, nem um sinal do Espírito Santo de Deus. E quando um irmão ou irmã fala em língua da igreja, se ela estiver lá atrás, todo mundo começa a olhar para trás, porque perdeu o hábito, já perdeu o hábito de buscar o Espírito Santo de Deus. Perdeu. E os pastores das igrejas, de muitas igrejas, não todas, mas de muitas igrejas, estão desapercebidos, pensando, às vezes, somente em prosperidade. Eu sei que todas as igrejas precisam do dinheiro, eu concordo e realmente precisa, porque tem a despesa para pagar na igreja. Mas tem pessoas que estão somente para a prosperidade, não olha mais para as ovelhas, não busca, não tenta buscar o dom do Espírito Santo dentro da igreja. Como ficará nesse dia, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja? Como será esse dia? Se o crente está percebido na igreja, não entende, não consegue entender as coisas, a falta está nos pastores que não ensinam a sua igreja sobre o dom do Espírito Santo e receber batismo com o Espírito Santo, renovação com o Espírito Santo, falar em língua
Este é o sinal que deve haver dentro das igrejas, e hoje não há mais isto. Os crentes até costumou, vai na igreja mais cedo, meia hora mais cedo, só para contar caso, contar história. No tempo que eu me converti, a gente chegava na igreja meia hora antes, todo mundo ia dobrando o joelho e orando até o pastor dar início ao culto. Hoje as pessoas entram na igreja e fica aquele converseiro, ninguém mais dá atenção à palavra de Deus, ninguém dá mais atenção ao Espírito Santo de Deus. A falta está aonde, meu irmão? A falta está em você, pastor. Está em você, que não exige da igreja a santidade, não exige da igreja a prosperidade espiritual. Vai ser muito difícil naquele dia, quando Jesus vier arrebatar a igreja. Vai ser difícil para muitas pessoas, para muitos crentes, vai ser muito difícil. Eu quero ler em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque é templo de Deus que sois vós e é santo. Irmão, você é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de você. Você vai na igreja por um acaso. Você chega na igreja, não presta atenção nos cultos. Eu, por exemplo, nunca olhei para pastor de igreja. Eu sempre tive um compromisso, eu e Jesus. Chego na igreja, primeira coisa, ficar de joelho até começar o culto. Este é o sinal para você não perder o dom do Espírito Santo. Entristeçai o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem como morar dentro da sua casa, que somos nós. Não tem como ele morar, porque quando ele entra para morar nesta casa, que é a casa dele, você não comporta como um cristão. Às vezes fala palavrão, fica murmurando do irmão, fica murmurando do pastor, murmurando da igreja. Vai na igreja, hoje o culto estava fria, hoje o culto não estava bom. É você que não está bom. É você que está precisando buscar a presença de Deus, dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Aonde é que está o batismo com o Espírito Santo? Aonde é que está a língua estranha dentro da igreja? Aonde é que está a santidade do crente? Aonde é que está aquele dia que você fez um propósito dentro da água, quando estava sendo batizado, de ser fiel até o fim, ser fiel até a morte? Isto não está acontecendo no nosso meio, não está acontecendo nas igrejas mais. As igrejas estão cheias às vezes, você vai na igreja, está lotado, mas é vazio, é como um tambor vazio. Todo mundo entra e sai, nada acontece, não tem mais sinal, não tem curas aí nas igrejas, não tem libertação, não tem dom de língua, não tem batismo com o Espírito Santo mais. Disse Jesus: porventura, quando eu vier, acharei fé sobre a terra? Então, irmão, não entristeçai o Espírito Santo de Deus. Pastor, olhe para a tua igreja, olhe para esse povo que estão na sua responsabilidade, cuida deles como a Bíblia manda.
ensina o caminho que deve andar. Hoje a gente não anda pela rua, a gente nem sabe quem é mais crente. Estava um dia no ônibus e vi duas irmãs conversando. Uma estava com a roupa de piscina, quase podemos dizer, e falando de Jesus. Será que Deus aceita este tipo de louvor? A Bíblia diz que temos que andar em traje de entristecer o Espírito Santo de Deus. Já começa até pelas suas roupas. Não é porque você é crente agora que você vai andar desordenadamente e o seu pastor não liga. Não, irmão, não vamos mexer com ele, vamos deixar os crentes assim mesmo, que assim aumenta mais. Não adianta aumentar, encher a igreja. Enche a igreja, mas não tem conteúdo, não tem limite, não tem virtude. O pastor está pregando, o crente olhando para o relógio, para ver se o culto vai terminar 9 horas mesmo. Quando passa uns minutinhos, ele já começa a falar: eu preciso amanhã ir trabalhar, como é que faz? Não entristeçai o Espírito Santo de Deus. Eu quero ler mais um versículo nessa noite, em Efésios capítulo 2, versículo 22. Efésios capítulo 2, versículo 22. Na qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Você é a morada de Deus. Como é que o Espírito Santo de Deus pode entrar aonde você vai? Você vai em lugar indesejável, vai em lugar impróprio, vai em lugar imundo, e o Espírito Santo é obrigado a acompanhar você. É claro que ele vai ficar por lá de fora. E quando ele fica por lá de fora, o inimigo se aproxima porque a casa está vazia. A casa que estou falando é você, que é a casa vazia. É você que está sem o Espírito Santo, está sem conteúdo, está vazio, é como um latão vazio. Então o Espírito Santo sai, o inimigo aí aproxima de você, e você vive uma vida perturbada, uma vida de tribulação, uma vida de sem paz. Começa a entrar em depressão. Você sabe o que é falta disso, irmão? É falta de buscar a Deus, é falta de colocar o joelho diante de Deus, é falta de buscar o Espírito Santo de Deus, é falta de orar, é falta de consagrar sua vida. É por isso que você entra em depressão, é por isso que você fala mal de um irmão, é por isso que você não tem paz de espírito, é porque você não busca a Deus. Já que o seu pastor não tem uma palavra sobre o Espírito Santo para dar para você, você busque na sua casa o Espírito Santo, busque, porque a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. Nós temos que buscar o Espírito Santo dentro de casa, lá no serviço, na rua quando estamos andando, dentro do ônibus, seja qualquer lugar que for, buscar o Espírito Santo de Deus. Ainda em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, a qual estáis selado para o dia da redenção. Jesus deixou o Espírito Santo aqui na terra. E você sabe quando que ele vai embora? O dia que a igreja for arrebatada, ele vai subir com a igreja. Olha a missão que ele teve. A missão que ele tem.
ficar no meio dos pecadores, ficar no meio dos murmuradores, ficar no meio dos avarentos, homens avarentos, só pensa em dinheiro, só pensa em prosperidade, mas não pensa na salvação. Pensa em comprar carro novo, pensa em adquirir coisas de valor, mas não pensa na salvação. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Você não precisa se matar. Eu tenho tudo que Deus me deu para mim, mas eu não fiquei se matando. Eu adquiri no tempo de Deus. No tempo que Deus quis me dar, Ele me deu. Então busque a Deus. Busque o Espírito Santo de Deus. João, Evangelho de João, capítulo 16 e 7. Capítulo 16 e versículo 7. Todavia vós, na verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ao versículo que nós lemos, ele foi para o Pai. E Deus, quando ele subiu ao céu, o Espírito Santo desceu. E ele mora com nós aqui. Ele mora na casa do crente, na vida do crente, quando o crente é fiel. Então nós devemos de buscar a presença de Deus, buscar o Espírito Santo de Deus. Ainda quero ler mais um versículo, Mateus capítulo 12, versículo 31. Mateus capítulo 12, versículo 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado ao homem, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado ao homem. Já tem crente hoje em dia, tem pastor hoje em dia, pecando contra o Espírito Santo, pecando contra o Espírito Santo, proibindo às vezes o crente, quando começa a falar em língua, começa a sentir a presença de Deus, ele começa às vezes, em vez de ele agradecer a Deus, porque a manifestação do Espírito Santo está ali operando, ele começa a olhar torto, porque a igreja, do modo geral, já não está aceitando mais esse tipo de manifestação. A igreja não está aceitando mais. Muitas igrejas não estão aceitando mais. Tem muitas. Até a Assembleia de Deus, graças a Deus que eu faço parte da Assembleia de Deus, e a igreja que eu tomo conta, essa igreja, nós aceitamos o dom do Espírito Santo de Deus. Nós aceitamos. Se eu colocar meu joelho e orar, não sentir a presença de Deus, eu vou consultar a Deus para saber o que é que está acontecendo na minha vida. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados ao homem, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada ao homem. Pensa no que você está fazendo, peça perdão a Deus e busque a Deus enquanto se pode achar. Olha, irmão, você só vai vencer o anticristo aqui na terra, você só vai vencer se você tiver o Espírito Santo de Deus. Porque se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não vai vencer. A primeira proposta que o anticristo colocar na sua frente, você vai aceitar. Porque você está cego, você está caído, você não aceita mais a palavra de Deus.
a palavra de Deus para você. A Bíblia na sua casa, às vezes fica até empoeirado, você só leva ela quando vai na igreja, e quando chega na igreja, só abre para fazer aquela leitura, e depois vem para casa, e você não lê mais a Bíblia. Aprende a buscar a Deus. Pastor, honra o Espírito Santo que está dentro da sua igreja. Ensina os crentes a buscar a Deus. Ensina os crentes a ser batizados com o Espírito Santo. Porque isto é dom de Deus. Amém, irmão? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Nós estamos aqui nessa noite, na sala de oração da Assembleia de Deus. Nós temos oração aqui todo sábado. Porque eu gosto de oração, irmão. Nós não vamos conseguir a caminhar, nós não vamos conseguir. Aprende com os discípulos, aprende com os profetas, aprende com os apóstolos, aprende com todos esses homens de Deus que foram de oração. É só com oração que nós vamos conseguir vencer, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe na sua casa. Busque a Deus, não fique parado não. Busque a Deus em nome de Jesus. Amém.